que de Évora me estou lembrando. Eu não sei que tenho em Évora, que de Évora me estou lembrando. A turma académica da Universidade de Évora não sabe o que tem em Évora para dela se lembrar tanto. Mas nós? Nós sabemos. Nós, neste espaço radiofónico da Radiotelefonia do Alentejo, sabemos. Nós sabemos que é porque existe em Évora outra universidade. A Universidade dos Séniores. A Universidade Sénior de Évora. A Universidade Sénior de Évora que, neste espaço radiofónico, semanalmente está consigo e que, não só em Évora continuará, como pelos jovens da turma académica ansiosamente esperará. Aqui, deste lado, semanalmente, estamos consigo. Eu, Alice Ferreira, responsável pela idealização, organização e apresentação de conteúdos. E Manuel Aranha, responsável pela sua realização técnica. Olá! E agora, continuando a contar contos infantis de quando os nossos atuais séniores eram crianças, era uma vez um rei que tinha um filho único e de fronte do palácio morava um homem que tinha um filho chamado Pedro, da idade do príncipe. Um dia, disse o príncipe ao rei que desejava muito fazer uma viagem, mas que queria ir com o Pedro. O rei disse-lhe: "Então, meu filho, queres ir com o Pedro em lugar disso com o teu estado?" O príncipe disse que sim. O rei, então, mandou preparar 2 cavalos, dos melhores que tinha no exército, um para o príncipe e outro para o Pedro. Caminharam muito, viram terras muito lindas e, chegando a um certo sítio, apearam-se. Disse o príncipe ao Pedro que ficasse tomando conta do cavalo, que ele ia beber um copo de água. Neste momento, o príncipe desapareceu. O Pedro, muito aflito, correu por todos os lados à procura dele, não o achando. Voltou muito triste para a cidade e, passando por um tanque onde estavam muitas lavadeiras, que eram bruxas, ouviu muitas gargalhadas e elas disseram: "Como és tolo! Já julgavas que levavas o príncipe e que tinhas alguma recompensa do rei. Agora vai lá desencantá-lo onde ele está." O Pedro foi ter com as lavadeiras e pediu-lhes muito que lhe dissessem onde estava o príncipe. Uma delas teve dó dele e disse-lhe que fosse ter a um palácio velho que estava ali perto. O príncipe assim fez. Entrou, mas não viu senão laranjeiras e limoeiros, e não encontrou ninguém. Cheio de raiva, começou a arrancar laranjas e limões e a atirar com eles ao meio do chão. Cada limão e cada laranja que estava no chão era um príncipe e uma princesa que se desencantavam, até que se desencantou também o príncipe. Cheio de muita alegria, o Pedro disse-lhe que voltasse com ele para a sua terra. Mas o príncipe viu uma princesa das que se tinham desencantado, gostou muito dela e disse ao Pedro que a queria levar consigo. Levando-a, foram caminhando e já iam muito cansados. Não encontrando casa nenhuma para ficarem, Pedro disse-lhe que passassem aquela noite num alpendre que estava num pátio que ele achou. O príncipe e a princesa aceitaram de muito boa vontade, porque iam muito cansados. E o Pedro, em lugar de se deitar, ficou de guarda aos 2, armado. Pela noite dentro, sentiu que as bruxas vinham para cima do telhado do alpendre e às gargalhadas. E ouviu uma dizer: "Como é tolo! Já julgava que levava o príncipe e a princesa para casa. Mas a primeira coisa que lhe há de acontecer é a princesa encontrar um machinho muito bonito e desejar montar-se nele. Ela, a cavalo. Ela, arrebentada. E quem isto ouvir e contar em pedra mármore, se há de tornar." Respondeu outra bruxa: "Dessa se livrará dela, mas há de ver uma ponte muito bonita e desejar passar por ela. Ela a passar e a ponta virá-se com ela. E quem isto ouvir e contar, em pedra mármore se há de tornar." Respondeu por fim a última bruxa: "Dessa se livrará ela, mas na noite do casamento hei de tornar-me num fantasma e hei de entrar por uma janela e degolá-la mais ao príncipe. E quem isto ouvir e contar, em pedra mármore se há de tornar." Acabando de dizer isto, as bruxas foram-se embora.
Daí a pouco amanheceu e o Pedro estava muito aflito. Foram caminhando, e chegando a um certo sítio, apareceu um machinho muito bonito que a princesa logo cobiçou para si, porque ela ia muito cansada. Pedro, mal ouviu isto, correu adiante e matou o machinho. O príncipe ficou muito admirado com esta ação do Pedro, mas, como era muito amigo dele, não lhe disse nada. Foram caminhando e, mais adiante, avistou-se uma pereira com muitas peras. A princesa apeteceu-lhe comer, mas o príncipe correu adiante, cortou a pereira e enterrou as peras. O príncipe mostrou-se muito sentido com esta ação. Caminharam mais e o Pedro viu a tal ponte muito bonita. Correu adiante e deu dinheiro aos trabalhadores para virarem a ponte, para a princesa não poder passar por ela. O príncipe, já muito zangado, repreendeu o Pedro. Ele disse que mais tarde daria uma satisfação à Sua Alteza porque fazia todas essas coisas. Chegando ao palácio, houve grandes festejos com a chegada do príncipe e da princesa. Fez o casamento e o Pedro disse que, infalivelmente, havia de dormir na primeira noite no quarto dos noivos. O príncipe respondeu que era impossível, mas o Pedro disse que não podia deixar de ser e ficou à janela do quarto. Pela noite adiante, veio a bruxa, feita num fantasma, com uma espada para degolar o príncipe e a princesa. Pedro levantou a sua espada e lutou com o fantasma, mas, sem querer, deu na cara da princesa e ainda lhe fez sangue. A princesa acordou sobressaltada e começou a gritar que Pedro era um traidor e que a queria degolar. O príncipe ficou muito zangado e disse que o Pedro havia de ser morto. Ele disse para o príncipe que não se importava, mas que, antes de ele morrer, pedisse ao rei que desse um jantar a toda a corte, que tinha uma coisa a declarar. O rei fez-lhe a vontade, deu um jantar à corte e o Pedro, nesse dia, foi para a mesa real. Quando estavam no fim do jantar, declarou então tudo o que ouvira às bruxas naquela noite em que ficaram debaixo do alpendre. Quando contou do machinho, começaram a tornar-se-lhe os pés em pedra. Principiando a contar o que disse, a segunda bruxa já estava em pedra até ao joelho. O príncipe pediu ao Pedro que não continuasse mais, que já tinha perdoado a morte. O Pedro, porém, teimou em que havia de declarar tudo e, acabando o que disse a última bruxa, tornou-se todo em pedra mármore. O príncipe, com muita pena, mandou pôr a pedra de mármore debaixo da cama do seu quarto. No fim de um ano, a princesa teve um menino. Quando o príncipe estava um dia só no seu quarto com o menino, apareceu a bruxa e disse-lhe: És muito amigo do Pedro, mas não és capaz de matar o teu filho e de banhares com o sangue dele a pedra mármore que se tornará outra vez em Pedro. O príncipe teve muita pena do filho, mas considerou que era ainda muito pequeno e o Pedro podia livrar ainda muita gente e fez um bocadinho de sangue no braço do menino e pô-lo na pedra. O Pedro começou a mexer e o príncipe, como visse que ele vivia, teve ânimo e matou o menino. Untou depois a pedra com o sangue e imediatamente ela se tornou no Pedro. Quando voltou, a princesa, o príncipe, disse-lhe que o menino tinha caído da cama abaixo e tinha morrido. A princesa, com muita pena, mandou fazer uma campa muito bonita no jardim, mas para o menino lá enterrar. No dia seguinte, quando se estava festejando, o Pedro, por ter ressuscitou também o menino e foram dar com ele no jardim brincando com pedrinhas. Foi grande a alegria e viveram todos muito contentes e muito felizes para sempre. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na Rua Fernanda Seno, número 20B, em Évora. RTA-FM. Viver a vida, amor, que o tempo que passou não volta, não. Sonhos que o tempo apagou, mas para nós ficou esta canção.
No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. Vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo ver.
RTA-FM.
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 Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na Rua Fernando Aceno, número 20B, em Évora.
velocidade na vida em que o tempo já não corre. Voa Voemos com ele, aproveitemo-lo, ative-o. sabiamente. A Universidade Sénior espera por si para Voar consigo. que quer cada vez mais Conhecimento. diversão. E, sobretudo, o melhor viver. Enfim, ser feliz. Esperamos por si na Rua Fernando Seno, 20B, em Évora. Ou telefone pelo 266-733-085. Com a certeza de que todos gostaríamos de ficar para sempre estudantes, despedimos-nos de si, que tem estado aí desse lado, agradecendo-lhe por isso. Gostaríamos também de lhe desejar que o dia de hoje seja para si um muito bom dia e que, depois de uma ótima e feliz semana, nos volte a fazer companhia no próximo domingo, pelas 13 horas. Nós, eu e o nosso técnico Manel Aranha, cá estaremos, esperando por si, para continuar com o nosso objetivo de informar, esclarecer e, ao som dos nossos temas musicais, pedaços da sua vida, com saudade e prazer, poder reviver. Que assim seja. Bom dia!